Apocalipse capítulo 2. Vamos abrir as nossas Bíblias. Já que vocês receberam a apostila, nós vamos falar a partir da página 6. Apocalipse 2. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, que não podes suportar homens maus, que puseste a prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Hoje, nós vamos tentar, Nós vamos tentar estudar todas as igrejas. Por isso, talvez a gente tenha que esticar um pouquinho, uns 10 minutinhos além do horário. Nós vamos falar sobre as 7 cartas. O que as 7 cartas têm em comum? Primeiro, são para igrejas que realmente existiram. Lá no capítulo 1, ele fala igrejas da província da Ásia. Então, eram igrejas que existiam de verdade. Algumas pessoas têm a tentação, ou cedem a tentação de interpretar essas cartas a essas igrejas como algo espiritualizado, totalmente espiritualizado. Então eles desvinculam a cidade da carta e atribuem o significado dessas cartas de cartas para as igrejas na outra porta. Cartas para igrejas de todos os tempos, ou seja, a igreja de Éfeso seria a igreja do primeiro século, a igreja de Esmirna seria a igreja do século 3 ao século 5, e por aí vai, até a última igreja, a igreja de Tiatira, que seria a igreja dos últimos dias. Só que não é assim. Não é bem assim. Como as cartas são para igrejas reais e que existiam, são para pessoas reais, então importa que a gente conheça o contexto histórico de todas essas igrejas. O que estava acontecendo com elas naquele momento? Qual era a realidade dessas igrejas, para que a gente possa aplicá-las não a igrejas de determinados períodos de tempo, mas às igrejas de todos os tempos e aos crentes de todos os tempos. Essas cartas, elas contam uma história. Elas nos dão informações. Que informações? Primeiro, na forma como Jesus, ele entregou essas cartas para João. Porque Jesus está ditando e João está escrevendo. Em todas elas, Jesus se apresenta. E todas as apresentações que Jesus faz nas cartas estão relacionadas no primeiro capítulo, na descrição que João dá de Jesus, quando ele veio. Jesus, depois que ele se apresenta, ele vai sempre fazer um elogio ou uma repreensão. Ou seja, sempre conheço as tuas obras, estou vendo o que está acontecendo com você, estou vendo o que você está fazendo. E isso às vezes é positivo, às vezes é negativo. Às vezes ele vê que a igreja está pisando na bola.
e às vezes ele vê que a igreja está fazendo coisa boa. Depois que ele elogia ou repreende, ele vai dar uma recomendação, ele vai dar um conselho. E caso você siga esse conselho, Jesus promete uma recompensa. E caso você continue não seguindo a recomendação de Jesus, ele promete um castigo. A igreja de Éfeso começa ali no capítulo 2. Ele se apresenta como aquele que cuida e protege a igreja. Por quê? Ele está com a mão direita, ele tem 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candeeiros. E a gente já viu no capítulo anterior que essas figuras representam a igreja, representam o cuidado, o pastoreio de Jesus sobre a sua igreja. E aqui vai uma informação importante, que vai nortear a forma como nós vamos entender esses passos. Informação importante, está em versículo 1 do capítulo 2. Ao anjo da igreja. Semana passada a gente falou que não importa muito se o anjo da igreja é o pastor da igreja, como alguns interpretam, a Bíblia não dá essa interpretação. Isso é uma coisa que a igreja apropriou-se dessa interpretação. Mas é importante a gente ter em mente que as cartas são para a igreja. Então, muito cuidado com o uso que você faz dos versículos que estão contidos nessas 7 cartas. Eles não foram revelados, não foram entregues a João para outro motivo senão exortar, encorajar a igreja. Então, por causa disso, alguns textos, eles mudam um pouco o contexto. Eles mudam a aplicação dentro do contexto, e é por isso que eu falei para vocês que a gente tem que entender o que estava acontecendo com as igrejas. Para a gente poder usar os versículos e entender esses versículos, entender essas cartas do jeito certo. Não tem mistério. Não é código da Vinci, eu tenho que fazer e falar cruzada no texto para descobrir o que está escrito. Não. Eu preciso conhecer o contexto. E eu preciso conhecer a Bíblia. Porque o princípio reformado vale para o Apocalipse. A Bíblia interpreta a Bíblia. Então Jesus se apresenta como aquele que cuida da igreja, como aquele que conhece, que administra, que está controlando tudo que acontece na igreja. E ele faz um elogio interessante, porque ele menciona que a igreja trabalha, que a igreja persevera, que ela não suporta homens maus, e ela põe à prova quem se declara apóstolo. Então você imagina o que significam essas informações. Significam que era uma igreja que doutrinariamente, teologicamente, ela era perfeita. Porque ela conseguia pôr à prova quem se declarava apóstolo. Você imagina, o cara falava que ele era apóstolo, e era uma igreja que tinha tanta firmeza doutrinária, que ela podia dizer para o cara, não, você não é apóstolo. E isso é um elogio. Num tempo em que ter firmeza doutrinária, ou bater o pé em cima do que está escrito na Bíblia, representava muitas vezes a morte. Mas Jesus fala, nem tudo está certo. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor, no versículo 4. O que é esse primeiro amor? O primeiro amor, às vezes, a gente confunde, a gente acha que é isso, é uma forma de entender, uma forma meio literal de interpretar o texto. Tem até uma música do Carlinhos Félix, né? Eu quero voltar ao primeiro amor. Todo mundo assim, ó? Assassinativo. Põe seu nominho e peguei uma postilhinha. E põe um xizinho na frente, que você vai pegar a postilha. E a gente interpreta esse primeiro amor como
o fervor da conversão, o fervor de quando a gente se converte. Eu não vou dizer que isso não existe. O que eu vou dizer é que a Bíblia não menciona esse tipo de fervor. Esse não é um ponto. Ele não está falando do fervor da conversão, até porque ele está falando para uma igreja. E a igreja, ela não se converte. A igreja, ela é organizada, ela é um organismo. O que é esse primeiro amor? A tradução no original é o amor principal. O amor principal. E aí, qual é o amor principal que o crente tem que ter? Qual é a missão que nós recebemos? A gente está falando esse mês, nós vamos falar inúmeras vezes. E de pregar o Evangelho. É o amor pelas almas. Em algum momento, essa igreja se voltou para si mesma e para o conhecimento e esqueceu dos perdidos. Ela começou a se bastar. Não que conhecer a Bíblia, estudar e ter conhecimento teológico e doutrinário seja ruim. Até porque ele fala que você suportou provas. E ela só pôde suportar as provas porque ela tinha esse conhecimento. Só que não é só isso. O que é o só isso? É quando você aprende a Bíblia, é quando você aprende a palavra e aquilo se transforma numa estante virtual na sua cabeça, onde você fica só colecionando conhecimento e aquilo não é transmitido. E aí você se gaba que você conhece bastante, mas não usa aquilo para nada. É como você tem uma enciclopédia. Quem é do tempo? Todo mundo aqui, a maioria é do tempo das enciclopédias, né? Na casa do meu pai tinha o Conhecer, que é da capa azul. E eu lia, eu sou meio maluco, eu lia enciclopédia quando era adolescente. Eu pegava e ficava folheando lá e lendo os assuntos lá e tal. É como se você tivesse uma coleção de enciclopédias na sua estante e nunca abrisse para nada. E nunca usasse para nada. Esse era o problema dessa igreja. E aí Jesus convida a igreja para que ela volte aonde ela caiu, para que ela se arrependa e volte à prática das primeiras obras. O que é a prática das primeiras obras? Que ela comece de novo, que ela renasça. Que renasça nela esse amor pelos perdidos. E aí, por que a gente chega a essa conclusão? Por causa da recomendação de Jesus. E ele fala assim: se não, no versículo 5, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro. Qual que é a missão da igreja? É pregar o Evangelho, é ser luz nesse mundo. Se a igreja não prega o Evangelho e não é luz, o que ela deixa de ser? Igreja. Então eu moverei o seu candeeiro. Você vai deixar de existir, você vai deixar de ser igreja, você vai desaparecer, vai ficar irrelevante, infrutífero. Tens, contudo, versículo 6, que vocês odeiam as obras dos nicolaítas. Quem são os nicolaítas? E aqui é um pouco de contexto histórico. Os nicolaítas, eles eram um grupo de crentes, porque a carta é para as igrejas, um grupo de crentes que estava dentro das igrejas, que tinha a seguinte ideia: bom, o imperador quer que a gente adore a ele como Deus. Nós sabemos que Jesus é Deus. Só que Jesus pode ser Deus no sábado e no domingo. De segunda a sexta, eu vou lá, faço a minha média com meus camaradas lá no templo, lá do imperador, queimo lá uma gordurinha para os deuses dos caras,
mas eu não deixei de adorar a Deus, não deixei de ser crente. Eu sou crente, mas eu preciso ir lá, porque eu tenho negócios, e eu preciso dessa influência. Então os nicolaítas, eles propunham o melhor dos dois mundos, entre servir a Deus e cultuar ao imperador. Ou seja, você afrouxava a sua santidade de forma a agradar aqueles que queriam adorar ao imperador e não sofria perseguição. Que aí eles olhavam para você e falavam assim, esse aí é dos nossos, ó. Ele faz o que a gente faz. Jesus condena esse muro da fé. Ou você está com ele, ou você não está com ele. Ele odeia, ele fala, eu odeio as obras deles. Muito parecido com os dias de hoje, né? E a gente vai ver isso em todas as cartas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que significa essa expressão? Essa expressão é simples, as pessoas espiritualizam, né? Transformam até num mantra e tal. Isso só significa o seguinte, prestem atenção, porque o Espírito está falando às igrejas. É igual quando Jesus fala com Maria em Caná da Galileia, ele fala assim, mulher, que tenho eu contigo? As pessoas pensam que Jesus foi grosso com Maria. E era uma forma respeitosa de se dirigir à mãe, costume da época. Por isso que a gente tem que conhecer o contexto quando a gente vai ler a Bíblia. Tem que conhecer um pouquinho do contexto, para que a gente não interprete errado as coisas. Então aqui preste atenção, o Espírito está falando às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. E aqui é a promessa. A promessa da recompensa. E aí, vocês vão ver nas cartas, ao vencedor, quem perseverar até o fim, quem for fiel. Todas essas promessas parecem que são promessas para um futuro, para um porvir. Algo que nós ainda vamos receber. Só que ele está prometendo aqui uma coisa que nós já temos. E aí é importante a gente ter aquele conceito de que nós já somos salvos, mas a nossa salvação ainda se consumará na volta de Jesus. O que é se alimentar da árvore da vida? Quem é que veio aqui ao mundo e se intitulou Eu sou a videira e vocês são as varas? Não foi Jesus? A árvore da vida, embora ela seja real, o tabernáculo também foi real, o templo também foi real, certo? Mas eles eram tipos de algo que aconteceria na frente. A árvore da vida é real, gente, ela existe. Ela não é um símbolo. Está escrito lá em Gênesis capítulo 1, capítulo 2, 2, 3. Não é uma fábula, são fatos. São coisas que aconteceram de verdade. E dentro daquela história existem figuras, existem tipos, representando algo que estaria por vir. A árvore da vida representa Jesus, porque ele morreu para nos dar vida eterna. João 3,36 diz, por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. Tem a vida eterna. Não terá. Tem, hoje. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então o que Jesus está prometendo aqui é algo que nós já temos. Quem é fiel, quem é vencedor, são os salvos. Eles já começaram a receber a sua recompensa. Aqui, nós já somos salvos. Nós já nos alimentamos da árvore da vida, que é Jesus. Só que isso será consumado no fim. Então ele está prometendo algo que nós já estamos recebendo por causa da nossa salvação, mas que se consumará, ou seja, se tornará pleno e completo na volta de Cristo. Todas as promessas têm a mesma natureza.
São a mesma coisa. Então ele está prometendo para as igrejas algo que ele já está dando ao vencedor, ao fiel, ao que perseverar. Tudo bem, gente, até aqui? Igreja de Esmirna. Jesus se apresenta como o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver, no versículo 8. O Jesus que conhece a história, que perscruta a história, ao mesmo tempo deu a sua vida pelo seu povo, ou seja, que ama o seu povo. Mais uma vez ele vai falar, conheço, aí no versículo 9. Uma igreja que é atribulada, que é pobre, que é injuriada. A sinagoga de Satanás eram judeus. Porque a gente vê isso em Atos. Toda vez que Paulo chegava numa cidade, ele ia pregar na sinagoga primeiro. Primeiro ele levava o evangelho para os judeus. E aí quando dava alguma confusão e via de regra os judeus rejeitavam a mensagem, ele ia pregar nas praças, pregar para o público em geral. E aí os gentios se convertiam. Então todas as cidades tinham sinagogas. Aqui eram judeus que, assim como fizeram com Jesus, faziam com a igreja. Blasfêmias, acusações falsas. Eles se declaram judeus e não são por quê? Justamente por aquilo que Paulo escreve, que a circuncisão é primeiro a circuncisão do coração. Então para Jesus, e aí aqui é um paralelo, né? O povo de Deus até Jesus eram os judeus. Depois de Jesus é a igreja. Então eles eram judeus, eles se declaravam judeus, no sentido de povo de Deus, mas não eram. Não que o judeu, como etnia, não seja mais permitido a eles que eles sejam povo de Deus, não é isso. Mas eles são como qualquer um de nós. Se você for lá pregar, e ele for eleito e ele se converter, ele é povo de Deus. Mas não porque ele é judeu, mas porque ele creu em Cristo. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão, em versículo 10. Alguns dentre vós para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Aqui tem uma informação interessante. Jesus ele faz uma profecia. Ele fala assim, olha, não tema o que você tem que sofrer. Primeira informação, você vai sofrer. Certo? Não temas o que você tem que sofrer. Significa que você vai sofrer. O diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós. Tereis tribulação de 10 dias. Aqui, alguns entendem isso de forma literal, já que as cartas são para igrejas reais, que tem um contexto real. Porém, nós vamos tentar, e aí a gente não vai conseguir entender que tribulação é essa, o que aconteceu. Mas existe um símbolo aqui, o número 10. O número 10 no Apocalipse, semana passada nós falamos do 7 e do 3. O número 7 é o número do mal. O 10, não os multiplicadores, tá? A gente tem 144 mil mais para frente. Que é 12 vezes 12 vezes 10 vezes 10. Aí não é nesse caso, quando eu estou multiplicando. Mas o 10 isolado. A besta que sobe da terra tem 10 chifres. No final dos tempos vão se levantar 10 reinos. Nós vamos entender tudo o que é isso. Não perca os próximos capítulos. Aqui significa assim, o símbolo. Qual é a mensagem? O mal vai se levantar contra vocês.
o mal vai se levantar para perseguir vocês. E aí vocês vão morrer. Por quê? Por causa do que muita gente põe no adesivo do carro aí, ó. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Aqui é uma afirmação de que você vai morrer. Essa perseguição vai trazer a morte. Então seja fiel até essa morte que vai acontecer. E eu vou te dar a coroa da vida. Está vendo como conhecer o contexto do que está acontecendo em volta do que você está lendo? É importante para que a gente não tire conclusões precipitadas. Tudo bem, a utilização geral não é errada. O adesivo no carro. Mas é bom saber por que isso foi escrito dessa forma. Porque a igreja a qual foi dirigido esse versículo iria passar pela morte. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Interessante, porque o da primeira ele vai sofrer. Por que ele não falou assim, não sofrerá o dano nem da primeira nem da segunda? Porque eles vão morrer. Eles vão ser perseguidos até a morte. Quem for fiel até a morte, recebe a coroa da vida. Só que assim, nós já recebemos a coroa da vida no sentido que nós já somos salvos. Então a nossa fidelidade está atrelada ao que nós somos. E isso vai se confirmar lá na frente. Qual é a segunda morte? Não percam os próximos capítulos. Vai ter a primeira morte, a primeira ressurreição, a primeira morte, a segunda morte. Vocês vão entender tudo isso. Tudo bem até aqui, gente? Versículo 12. Igreja de Pérgamo. Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Da onde vem isso? Primeiro, da descrição que João faz no capítulo 1. Capítulo 1, versículo 16 diz assim: tinha na mão direita 7 estrelas. Lembra da descrição da igreja de Éfeso? E da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O que significa a espada de 2 gumes saindo da boca de Jesus? É um símbolo. Hebreus 4,12 diz o seguinte: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, quando Jesus se apresenta como aquele que tem a espada de 2 gumes, ele se apresenta como aquele que é apto para discernir, que conhece todas as coisas, e também como juiz. Ele é apto para discernir entre o certo e o errado, entre a vida e a morte. Ele é o juiz perfeito. É isso que significa a espada de 2 gumes, porque a palavra de Deus é apta para julgar, é apta para discernir. Esse discernir aqui, no texto de Hebreus, ele também pode ser traduzido como julgar, no sentido de separar. Tanto é que ele faz a comparação, ele usa essa figura, penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, ou seja, ela julga entre o que é certo e o que é errado. Então Jesus está chamando para si esse caráter. Ai meu Deus, agora eu fiquei curiosa. Diga. Pergunte. Eu sei que deve ser outra aula, né? Mas é alma e espírito? Temos alma e espírito? Eu sempre quero fazer essa pergunta. Vamos fazer um parênteses rapidinho. Tá. Nós somos
Existe a A doutrina... Bíblia tem hora que fala alma, tem hora que ela fala alma, espírito. Isso mesmo. Existem duas doutrinas a respeito da alma. Os dicotomistas e os tricotomistas. Os dicotomistas acreditam em corpo e alma / espírito. Alma e espírito são a mesma coisa. Os tricotomistas, corpo, alma e espírito. Da onde vêm os tricotomistas? Da ideia grega de que o homem é dividido em corpo, a alma, que é a sua razão, e o espírito, que é a sua motivação, é a sua vontade. E isso veio contaminando a religião ao longo das eras. O que a Bíblia diz? A Bíblia não faz distinção em nenhum texto de alma e espírito como duas coisas diferentes. Tudo que é dito a respeito da alma nos textos bíblicos, e aí eu vou mencionar, primeiro porque eu não lembro todos de cabeça, mas vocês podem me procurar depois, eu tenho anotado. Os textos que falam de alma e espírito, eles têm até uma tabelinha dizendo, mostrando que o que se atribui à alma se atribui ao espírito. O que a alma faz, o espírito também faz. O que acontece com a alma acontece com o espírito. Então não existe subsídio dentro da Bíblia para nós entendermos alma e espírito como duas coisas diferentes. Mas e o texto de Hebreus? Primeira coisa, Paulo, João, Tiago, o escritor de Hebreus, ele está escrevendo para uma audiência que tinha contato com a cultura grega. Eram judeus, mas helenizados. O que é helenizados? Que tinham sido embebidos na cultura grega. E que tinham vivos essa visão tricotomista. Então ele escreve para um público que iria entendê-lo. E ele fala de uma coisa que é, dentro do contexto cristão, indivisível. A alma e o espírito são a mesma coisa, não podem ser divididos. Mas a palavra de Deus tem o poder de discernir o que vai lá dentro do profundo do ser humano. As suas razões e as suas emoções e motivações. Então ele pegou um conceito que não é bíblico e aplicou uma verdade bíblica para que os leitores pudessem entender a profundidade e o poder da palavra de Deus. Mas a Bíblia não ensina a tricotomia, ela ensina a dicotomia. Tudo bem? Falando de alma e espírito. Alma e espírito é a mesma coisa. Dentro e o corpo. E o corpo é separado. Então são dois. Eu entendo que o corpo só tem vida por causa do espírito. Isso aqui é matéria, e vai perecer. Corpo, alma. Tanto é que nós somos salvos por inteiro. Corpo e alma ou espírito. Chame como você quiser chamar. E quando nós ressuscitarmos, ressuscitaremos em corpos glorificados e vamos ser unidos às nossas almas que estarão no céu. Cadê o espírito? Sumiu. Então, são duas coisas só, não são três. Tudo bem? Posso fechar o parênteses? Tem uma passagem que diz que o corpo volte à terra que o deu e o espírito para Deus. Exatamente. Vou fazer você sair do... Não tem problema não. Fala, filho. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, eu sei que é isolado. Eu sei que é isolado. Não, pode ler. Mas vai dizer assim, ó, que o próprio Deus da paz, NVI, o santifique inteiramente. Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês, aqui ele faz a tricotomia. Deixa eu ver aqui como é que está na Almeida atual. Como que é? 1 Tessalonicenses? Capítulo 5, verso 23. Que o próprio Deus de paz o santifique inteiramente. Que todo o espírito, alma e corpo de vocês. 5, 6? Capítulo 5, 23. 23. Aqui não é NVI, né? Sim. O vosso espírito, alma e corpo.
gente tem a questão do contexto tricotomista dos gregos, é natural que ele escreva dessa forma. Entendeu? Só que não tem essa divisão do... Porque assim, para o grego, e aí vale a questão do escrever algo que as pessoas entendam. Se ele escreve corpo e alma, para o grego ia estar faltando alguma coisa. Então, corpo, alma e espírito, para o grego, a expressão corpo, alma e espírito, para quem estava lendo, representava o homem completo. Uma figura de linguagem para representar o homem completo. Carlos, qual é o endereço desse? Que ele deu aí? 1 Tessalonicenses 5, 23. Obrigado. Tudo bem, gente? Posso voltar? Posso fechar parênteses? A gente pode conversar sobre isso, não tem problema não. Deixa eu voltar aqui no Apocalipse. Fechei. Jesus se apresenta como aquele que discerne. E aí ele fala assim: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Então ele está exaltando aqui a fidelidade da igreja. Por que era tão importante ele falar essas coisas? Pérgamo era uma cidade romana, uma das sedes do culto do imperador. Ou seja, ali era um lugar onde os sacrifícios, as orgias, os cultos ao imperador, eles eram feitos de forma natural, diária, cotidiana, fazia parte da cultura das pessoas. Quem nascia em Pérgamo, nascia cidadão romano. E aí vamos fazendo um paralelo aí com um certo país. Vamos fazendo um paralelo aí. Quem nascia lá era cidadão romano. E a pessoa, e o cidadão romano, ele era obrigado a adorar o imperador. Então você imagina uma igreja num lugar como esse, que tinha que lidar diariamente com o paganismo, com o pecado. Por isso Antipas foi martirizado. Ele cita o exemplo de alguém que ele descreve Antipas como minha testemunha, meu fiel. Porque é isso que Jesus exige da igreja, um testemunho fiel. Então, ali era o trono de Satanás e onde Satanás habita. Porque ali era um lugar onde a adoração do imperador era forte. Muito parecido com o que a gente tem aqui nos dias de hoje. Nós, e aí todo mundo fala, né? É uma coisa que se fala aí, o povo fala. Quem nasce no Brasil nasce católico. Você nasce já com essa... As pessoas até te perguntam, né? Ah, você vai batizar quando? A criança. Vai batizar em que igreja? E para a igreja evangélica, você estar dentro desse contexto, em alguns lugares, é complicado. A minha mãe era católica, a minha família era católica. Quando eu me converti, foi um negócio de doido. Porque tipo assim, para minha mãe é como se eu tivesse pedido para ir para o inferno. Então eu entendo bem como que esse pessoal se sentia. E aí Jesus fala assim: apesar da sua perseverança, apesar de você estar aí num lugar complicado, mas permanecer firme, você está sustentando a doutrina de Balaão, que ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. O comer coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem prostituição
está ligado a um pecado escancarado. Ao você estar na igreja, mas não estar comprometido com nada que a igreja tem para você. É só uma fachada. É só uma fachada bonita, é o sepulcro caiado que Jesus fala. Mas não era só isso. Versículo 15. Também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Ou seja, além dos caras que pecavam descarado, ainda tinha os caras que ficavam passando pano. Ah, não é bem assim. Isso era o contexto dessa igreja. E aí ele fala: arrepende-te, senão eu venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Ou seja, eu vou separar quem é meu e quem não é. Porque essa é a ideia da espada de dois gumes. É que discerne, que separa. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. O que será que significa isso? Lembra que a igreja estava numa cidade romana? É isso que eu ia perguntar para você. Todo esse contexto de Apocalipse era o Império Romano. Sim. Que dominava o povo. Dentro do reinado de Domiciano, que foi o primeiro imperador romano que clamou para si adoração divina. Até então os outros eram só generais, eram guerreiros. Ele foi o primeiro que ascendeu ao poder e falou: eu não sou guerreiro, eu sou Deus. E aí ele espalhou templos em seu próprio favor por todas as províncias do Império Romano e em diversas cidades das províncias da Ásia. E Pérgamo era uma delas, que tinha um templo em louvor ao imperador. Como vocês acham que era a igreja desse lugar? E aí eu vou recuperar um pouco o que nós conversamos na primeira aula. Quem não se submetesse a essa adoração, e a região da província da Ásia era uma região rica, economicamente próspera. Todos que viviam ali tinham muitas riquezas, inclusive a igreja. As igrejas eram ricas, num primeiro momento. Quem não se submetesse à adoração ao imperador, a primeira coisa que ele perdia era a influência social. Depois ele perdia a liberdade, porque ele era preso. Depois ele perdia tudo que ele tinha, o império tomava. Depois ele virava escravo. Depois ele morria. Então, uma igreja numa cidade com esse contexto só podia ser uma igreja pobre. Uma igreja que não tinha nada. Já tinha passado por todos esses passos. E aí, você imagina lá, por que ele condena o pessoal do comida sacrificada aos ídolos e prostituição? Porque os cultos ao imperador era isso: comida sacrificada a ídolo e prostituição. E aí eu imagino, aí a gente vai fazer um exercício aqui de imaginação. Bem mais... Que horas são? 5 para as 11. Primeiro, senão. 5 para as 11? É rápido. Começou às 10h10, não foi? 10. Dá mais uns minutinhos aí, gente, por favor. O pessoal chegava e falava assim: ô, você não vai lá no... Vou usar essa expressão. Lá no culto do imperador, sexta-feira? Ô, vai ter carne, vai ter mulher bonita, vai ter coisa boa lá. E aí o cara fala: não, ó, eu sou servo de Jesus, não quero me envolver com essas coisas e tal. Pô, meu, você é bobo, cara. Você tá aí passando fome, lá tem um monte de frangão, picanha, maminha na manteiga, lá em cima da mesa, fruta à vontade. E você tá aí passando fome. Vamos lá comigo. Você pega só uma coxinha lá do franguinho. Ninguém precisa ficar sabendo que você foi lá. Você não fala lá nos irmãos da igreja. Você vai lá, come uma coxinha, come uma picanha e fica tudo bem. No contexto de uma igreja pobre, era uma tremenda tentação. Vocês concordam?
Qual é a promessa de Jesus? Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido. O que é o maná, gente? É aquilo que alimentou o povo no deserto, não é? O que representa o maná? Sustento de Deus. É uma forma de dizer assim, olha, persevere, porque você não precisa das iguarias finas do Império Romano. Eu sou o sustentador de vocês. Eu sou o sustentador da igreja. E aí eu vou te dar uma pedrinha branca e uma pedrinha com o nome escrito. Nas grandes festas romanas, onde iam os caras mais influentes, você não quer que os penetra entrem na festa, né? A festa dos finos, você vai chegar lá, imagina nós lá chegando de camisa de Palmeiras, os caras vão olhar para nós e falar, mano, dá não, né? Só pode entrar disso, não quem? Do black tie. Para evitar os penetras, o que o anfitrião fazia? Pedras Brancas, hoje, nós moramos na América Latina, gente. Aqui a gente tem, como diz, pelo vaso de caminho, aí se plantando tudo daqui. A bênção que Deus deu para nós. Mas lá não. Pedra Branca era muito difícil. O que eles faziam? As pedras que eles faziam, eles mandavam para os convidados. O pessoal que era convidado de honra da festa, recebia uma pedrinha branca. E aquilo era um convite. O cara recebia a pedrinha e falou, pai, eu sou o VIP na festa, hein? Vou ficar no camarote. E aí o cara ia, chegava na porta, estava lá o centurião, o cara mostrava a pedrinha, o centurião deixava o cara entrar. O que Jesus está falando aqui? Meu, não precisa se preocupar com as festas do Império Romano, tem uma festa muito melhor para vocês, preparada no céu. E vocês vão ser os meus convidados de honra. Porque vocês vão receber uma pedrinha com nome. Mas não é o seu nome, que muita gente interpreta assim. Ah, um nome novo, então quer dizer que lá no céu eu vou receber um nome novo. Vou chamar Robert, Taylor, Andrew. Não. Nome novo é o nome de Jesus. Por quê? Vê aí no texto. Só conhece quem o recebe. Só conhece Jesus quem o recebe de verdade. Então, em meio às tentações, em meio às perseguições, à opressão, essa igreja recebeu uma promessa. Eu vou sustentar vocês. Tem uma coisa preparada que é muito melhor do que as festas do imperador. Entenderam, gente? Para a gente ir embora. Igreja de Tiatira. Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. É mais um símbolo do discernimento e do juízo de Jesus. Porque os olhos como chama de fogo, e lembra que fogo é juízo, então cuidado para não ficar, caia fogo sobre mim, cuidado, hein? Ficar chamando fogo aí, fogo é juízo. E os pés semelhantes ao bronze polido, porque bronze é pesado. Então o pé de bronze é aquele que esmaga os inimigos. Então, Jesus é aquele que discerne, que faz o juízo e executa o juízo. Não percam as próximas aulas para vocês verem o que Jesus vai fazer com os inimigos. Ele se descreve, ele fala: conheça as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, tudo coisa boa, perseverança, mas tenho contra ti que você tolera uma tal de Jezabel. E aí ele descreve ela como uma profetisa, que mais uma vez seduz os meus servos a praticarem o quê? A prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. E aqui parece que essa igreja ela estava num estágio mais avançado. Que ele fala assim, dei tempo para que se arrependesse. Parece que as outras ainda estavam num estágio anterior.
Aqui não. Dei tempo para que ela se arrependesse, mas ela não se arrependeu. Quem é essa Jezabel? É a mesma coisa dos 10 dias lá da perseguição. Ela pode ser uma pessoa de verdade. Fato é, e aí precisa ficar bem marcado na nossa cabeça. Deixa eu falar uma coisa, quem precisa sair para pegar criança e tal, ou tiver compromisso, pode sair, tá, gente? Não fiquem tímidos. Fato é que essa Jezabel estava dentro da igreja. Os nicolaítas estavam dentro da igreja. Ele não está falando para a gente que está fora da igreja. Fato é que ela ensina dentro da igreja. Perceberam o grau? Licença, eu vou buscar. Fique em paz, pode ir. Perceberam o grau? Ela está dentro da igreja. Ela está ensinando dentro da igreja. E profetizando. E profetizando. Aí. Porque Deus profetiza aqui. Vocês perceberam como ela estava enraizada, arraigada dentro dessa igreja? Para a gente prestar atenção na igreja. E aqui eu não estou falando da IPEM, ou só da IPEM. Que as cartas não são para IPEM, para a Igreja Presbiteriana de São Miguel, para a Igreja Presbiteriana da Penha. É para a Igreja do Senhor. Para a Igreja do Senhor. E tem que tomar cuidado com as Jezabéis que estão por aí. Ensinando e profetizando aqui no contexto de pregando o Evangelho, pregando a palavra no púlpito. O que está sendo pregado? O que está sendo ensinado por aí? E aí Jesus promete que vai colocá-la de cama. E vai colocar em tribulação toda a turma dela. Matarei os seus filhos, ou seja, todos aqueles que seguem as ideias dela, seja ela uma pessoa de verdade, se a gente for entender que ela realmente existiu, sejam aqueles que propagam as suas ideias, se ela for simplesmente um conceito. A gente pode entender que essa Jezabel é simplesmente um conceito de pecado, de prostituição. Semelhante ao dos nicolaítas, semelhante à sinagoga de Satanás. Digo todavia a vós outros, versículo 24, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não julgarei sobre vós. Ou seja, aqueles que não a seguiram, aqueles que não foram atrás da doutrina dela, que eles jocosamente, ironicamente, chamavam de as coisas profundas de Satanás, Jesus está prometendo que eles não vão ser atribulados. Então somente, versículo 25, conservem o que vocês têm, até que eu venha. O que a gente tem? O que a gente consegue conservar até a volta de Jesus? A nossa santidade, a nossa santificação, o nosso testemunho. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi do meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. É interessante, Jesus está prometendo autoridade. Não é? Que autoridade que a igreja tem? O que Jesus fala na grande comissão? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos. Essa é a autoridade da igreja. O evangelizar. Qual é a promessa aqui? Quem for fiel, quem obedecer, quem seguir a recomendação de Jesus, terá sobre si a autoridade do evangelho. Não vai precisar da Jezabel ensinando e profetizando. A autoridade do evangelho está sobre a igreja que permanece fiel ao Senhor.
Se nós permanecermos fiéis à palavra, nós teremos a autoridade do Evangelho. E aqui a figura é a mesma figura de um salmo, que fala que Jesus regerá as nações com cetro de ferro. Salmo 2, depois vocês procuram lá. Ou seja, Jesus transmite essa autoridade para a igreja. E nós vamos ver quando isso aconteceu. E foi depois da grande comissão. Não percam as próximas aulas. E ele promete a estrela da manhã. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. A estrela da manhã, de verdade, ela é o planeta Vênus, que quando amanhece é a última estrela que apaga. Quando eu trabalhava em Campinas, eu pegava o ônibus fretado, quando eu trabalhava em Santo Amaro, eu pegava um ônibus fretado lá na Vila Matilde, na Radial Leste, só que do outro lado, não ali na Radialzinha, eu pegava lá na Radialzona mesmo. Então eu atravessava toda a passarela e descia, depois eu tinha que atravessar a avenida para pegar o ônibus. E quando eu estava atravessando a passarela, eu sempre via a estrela da manhã. De cima da passarela, dá para, se você olhar para cima, se o dia estiver claro, óbvio, em São Paulo é muito difícil, mas eu via a última estrela. O que significava no contexto desse pessoal aqui a estrela da manhã? Para eles era uma nova chance, um novo começo, um novo dia que estava nascendo, e ele teria a oportunidade de viver mais um dia. Isso na cultura geral. Para a igreja, a estrela da manhã representa a esperança de recomeço, de renascimento que o Evangelho traz. Por isso, a figura da autoridade que é dada para a igreja e a figura da estrela da manhã representam a mesma coisa. A autoridade e o privilégio que Jesus dá para a igreja de pregar o Evangelho. Isso não é um fardo, isso não é uma carga, isso não é ruim, pelo contrário, é um privilégio, é uma bênção que Deus nos dá. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Semana que vem a gente continua no capítulo 3. Deus abençoe vocês e até a noite, se Deus quiser.